Olá, um aluno me fez uma pergunta muito importante aqui no Instagram que eu pretendo responder elevando o nível da discussão, elevando o nosso repertório, elevando o nível de debate, para tocar quais são as nossas ideias renovadoras, nossas ideias, nossos projetos, nossas pautas. Isso é o que importa, falar sobretudo para os mais jovens e outros. Quais são as nossas ideias, saindo dos elementos de briga dentro da própria esquerda, saindo dos elementos apenas circunstanciais, falando sempre com uma base estrutural e não apenas conjuntural, mas não desconsiderando a conjuntura também, e extrapolando mesmo as limitações da política partidária estrito sensu. Não apenas nas brigas circunstanciais da política partidária estrito sensu, mas no nível da filosofia prática comunista, socialista e comunista. Ele pergunta o seguinte, eu escrevi o que ele perguntou, porque não dá para gravar e ler ao mesmo tempo pelo celular. Estava dando uma pesquisada e achei uma entrevista do Flávio Dino em que ele defende uma reformulação do PCdoB, com certeza diante do anticomunismo ainda presente, dos processos das mudanças históricas. Inclusive com mudança de nome e remoção da foice e do martelo. Fui pesquisando mais a fundo e vi que uma facção revisionista está no comando do partido, com certeza contra uma outra ala, contra um outro grupo interno dentro do próprio partido, que não abdica dos símbolos e nem da luta histórica. O que você acha disso? E essa fuga dos partidos comunistas pode empobrecer ainda mais a esquerda brasileira? Veja, eu tenho alguns colegas, não vou me aprofundar nisso, mas são colegas dignos, porque estão na luta da esquerda raiz, que chamam o PCdoB de pelego do B. E eles têm suas motivações para dizer isso. Do ponto de vista da prática ali, no vamos ver e tal. Agora, eu não vou dar um histórico aqui do partido, mas o fato é que há muita confusão e é preciso resolver essa confusão entre PCdoB e PCB para depois eu partir não para uma crítica personalista apenas do Flávio Dino, mas do que é um governante comunista socialista dentro do status quo e do sistema que nós vivemos. Isso é o que importa. Porque pode não ser ele, não importa. Então, há outros, haverá outro também. Mas o fato, antes de entrar nesse assunto, o fato é o seguinte. O partido original comunista é o PCB, de 1922. Mas, por causa de várias complicações maiores e menores que não cabe retomar aqui, diante dos crimes de Stalin expostos no final dos anos 50, tanto pelos seus sucessores na União Soviética, quanto pela burguesia e pelas potências hegemônicas capitalistas, os crimes expostos, houve uma cisão nas esquerdas, e entre os comunistas, sobretudo. Houve uma cisão. Então, os dissidentes stalinistas do PCB brigam com aqueles que acabam considerando a nova fase da União Soviética. Estamos falando sobretudo a partir de 56, 58, essa briga, essa cisão, essas novas disposições. E em termos nacionais e continentais, essa ala que vai continuar no PCB, que é, por exemplo, Marighella, Jorge Amado, aquele pessoal todo, eles consideram fazer alianças ou conversar, sentar com o setor progressista da burguesia. Isso a direita não fala, muitos da esquerda nem sabem, que o Marighella só parte para a luta armada quando não há mais conversa, é ditadura mesmo. E sobretudo em 68, ou seja, em 64 os militares falavam, vamos levar a democracia e tal. Não, 68 com AI-5 é o golpe dentro do golpe. E várias outras questões, morte do Che Guevara, enfim, não cabe retomar aqui. O fato é que houve essa cisão. Então os dissidentes stalinistas do PCB fundam o PCdoB em fevereiro de 62. Só para vocês terem uma noção, o Marighella é expulso quando ele parte para a luta armada, quando não há mais conversa. Ele é expulso do PCB, no congresso clandestino do PCB acontecido em 1967. Ele é expulso. E aí ele cria a ação Libertadora Nacional, que é de luta armada. Havia vários grupos de luta armada pelo país, São Paulo, Rio de Janeiro, no Nordeste, e o dele era um dos mais fortes. Mas ele foi expulso.
foram expulsos dos grupos de luta armada. Porque aí, depois da ditadura, o PCB, a orientação do PCB era arregimentar estudantes, trabalhadores, denunciar a ditadura para fazer passeatas, reivindicações, protestos, que foi derrotando a ditadura de fato. E a luta armada conseguia muitas coisas, assaltar banco para conseguir financiar a luta, sequestrar embaixadores em troca de presos políticos, mas ela acabou sendo dizimada quando veio o período de chumbo. E não houve essa penetração nas massas, por causa da censura, etc., do fechamento. Não houve essa penetração necessária. Eles conseguiam, por exemplo, sequestrar uma rádio para poder furar o bloqueio, mas não houve uma penetração necessária. E o fato é o seguinte, então o PCdoB, que é fundado em fevereiro de 1962, ele, voltando, né? Então, a essa cisão, o PCB considera conversar com o setor progressista da burguesia. O PCdoB, por sua vez, acreditava que somente a luta armada prolongada, iniciada no campo, levaria ao socialismo. Esse era o PCdoB. O PCdoB foi criado assim, por dissidentes stalinistas. Bom, é até uma contradição, porque luta armada na União Soviética stalinista, isso vem antes, né? Enfim, são complicações que eu não quero retomar aqui, que eu quero chegar lá no Flávio Dino, que é um governador, um governante comunista socialista, dentro da axiomática atual. O fato é da democracia liberal burguesa brasileira, do capitalismo. No entanto, vejam a complexidade da situação. Apesar de defender a luta armada prolongada como única forma de se chegar ao socialismo, ela teria que ser iniciada no campo. Portanto, o PCdoB não participou integralmente desses grupos clandestinos de luta armada, porque eles eram, sobretudo, principalmente urbanos. E ela considerava que até parcelas da pequena burguesia, junto com os trabalhadores do campo e da cidade, fariam parte de uma frente revolucionária e que, em determinado momento, os trabalhadores do campo cercariam as cidades. Então eles tinham participação em greves e comícios, sobretudo depois com a abertura de trabalhadores, né? Mas a orientação deles era essa. Então a decisão deles era essa. Então a guerrilha do Araguaia, que o PCdoB participou bem, foi um ensaio disso, que no entanto acabou fracassando por vários motivos, teve suas conquistas, mas também acabou. A guerrilha do Araguaia se inicia na segunda metade dos anos 60 e vai até 74, mais ou menos. E aí os grupos clandestinos de luta armada também tinham sido derrotados. O PCB vai tendo uma maior agregação por vários motivos, ele vai regimentando passeatas, estudantes, trabalhadores, vai tendo algumas conquistas em direção à democracia. Lá na frente há todo um erro de estratégia do próprio PCB, o PCB vai entrando em declínio, a fundação do PT, o PT vai ascendendo e o PCB entrega a abertura da anistia para torturadores, ditadores, anistia também para exilados, que é fundamental, mas dá uma anistia para esses, e se entrega a democracia na mão de Tancredo Neves e Ulisses Guimarães. Ou seja, isto é, representantes da burguesia liberal, sobre a qual depois o PT em ascensão vai ter que fazer também com Sarney e outros, uma aliança de classe que nos atirou aqui. Não por culpa da esquerda, mas por culpa dessa direita que pisoteia a Constituição, hora e outra, golpeia a Constituição. Então, nos colocou na mão dessa gente. O fato é o seguinte, então só para vocês terem uma noção, nessa cisão do PCdoB com o PCB, abre aspas, ipsis literis, era o que dizia o PCdoB. Os principais inimigos, eles tinham como principais inimigos o imperialismo dos Estados Unidos, o latifúndio e a grande burguesia associada ao capital internacional. Fecha aspas. Então, a partir dos anos 80, voltando um pouco, o PCdoB, depois de tudo isso, o PCdoB expulsa vários dos seus integrantes. E de uns anos para cá, nós vemos que o partido tomou uma posição de centro ou de centro-esquerda, por vários motivos.
depois vem o PT, o resto é história, como dizem. Podemos dizer que o PCdoB hoje é liberal social, no máximo social-democrata, mesmo que alguns de seus integrantes se digam comunistas. E eu não tiro deles essa autoproclamação. São comunistas mesmo. Diante de uma revolução, com certeza iriam aderir, como Jandira Fegali e outros. Mas as pautas maiores, as defesas maiores, e não só os discursos, os projetos, são mais na linha de um liberalismo social, de uma social-democracia. Agora, é interessante porque hoje em dia o PCdoB diz que tem mais de 90 anos, que teve o Drummond, não sei se João Cabral, Jorge Amado, etc., eram filiados ao partido. Não, é o PCB. Eu sou crítico ao PCB. O PCB entrou num declínio, num ostracismo muito grande, que só agora talvez saia com alguns nomes mais interessantes, de militantes intelectuais, jovens. Mas sou muito crítico às cúpulas de todos esses partidos, e o PCB não saiu ainda das suas cúpulas encriptadas para partir para um partido de massas. Mas justiça seja feita, inclusive do ponto de vista de registro institucional, eleitoral, etc. E do ponto de vista histórico, o PCB é o partido original. E que naquele momento houve essa cisão e o PCB tinha seus parlamentares, etc. Foram caçados e tal, mas tinha essa... Bom, a partir disso podemos partir para a questão Flávio Dino. Antes, não posso esquecer de responder essas duas perguntas aqui do meu aluno. O que eu acho, né, em relação a mudar nome, remover símbolos importantes, e essa fuga dos partidos comunistas pode empobrecer ainda mais a esquerda brasileira? Bom, em relação à primeira pergunta é o seguinte: você é marxista, você é socialista, você é comunista? Se não for, tchau. Isso não faz a menor diferença para você. Mesmo do ponto de vista das dificuldades e dos obstáculos, que é difícil a luta mesmo. Ninguém diria que não seria. A burguesia conquistou o que conquistou também nas dificuldades do século pelos séculos. Levou pelo menos 3 séculos. Pelo menos. Para tomar o poder político e econômico da aristocracia. Agora, não devemos abdicar de símbolos que são importantes para essa luta. Não devemos ficar só nos símbolos. Como diz o Gramsci, ser comunista não é apenas fazer poses revolucionárias, frases incendiárias, é também ser um político realista. Mas os símbolos fazem parte. Então, não abdicar da nossa luta histórica, da nossa autoproclamação enquanto comunistas, marxistas, socialistas, etc. Por mais complicado, complexo que seja tudo isso, nunca foi homogêneo, monolítico. E essa é a riqueza deste espaço existencial, ontológico que nós vivemos e dos quais pensamos, nos unimos e transformamos a realidade. É a riqueza disso tudo. Então, não se abdica de símbolos e da luta histórica. O que podemos fazer, e acho que é muito rico, é agregar outros símbolos, mesmo que sejam nacionais, complementar. Isso pode ser importante. Agora, a foice e o martelo são vitais porque são símbolos internacionalistas, de todos darem as mãos. Então a foice como símbolo dos trabalhadores do campo e o martelo como símbolo dos trabalhadores urbanos, da cidade. É vital isso na nossa luta. É um sentido, assim como as cores da bandeira nacional. É o céu, é a riqueza, é a natureza, enfim, é o ouro, não sei o quê, o céu límpido. São importantes. Agora, o problema para mim é você simbolizar algo a nível semiótico, semiológico, em nível de vitrine, mas você agir de forma contrária ou não, ou sim, esses princípios com outros princípios. Então é melhor mesmo abandonar esses símbolos, se for assim. Em relação a essa segunda pergunta, e essa fuga dos partidos comunistas pode empobrecer ainda mais a esquerda brasileira? Empobrecer não. Pode fragmentar mais, desunir mais.
mas empobrecer não. Nós temos uma diversidade imensa dentro das esquerdas, porque este país é imenso e muito diversificado por si só. E eu apresentei aqui várias cisões decisivas e brigas das esquerdas comunistas, né, da esquerda radical. E o comunismo não acabou, ao contrário, ou seja, isso amplia, essas brigas e cisões ampliam o horizonte dos múltiplos espaços onde nós podemos atuar, das múltiplas teorias e práticas, na verdade. Ah, mas e a união e a desunião? Esse que é o problema. É preciso sempre uma união com princípios. Então, inevitavelmente, independentemente das brigas e cisões, haverá sempre uma união em torno desses princípios da luta histórica. Então, esses princípios são os que nos levam aos nossos projetos e pautas específicas, comunistas, socialistas. Sem dogmatismo, mas essa é a verdade. Temos nossas pautas específicas próprias. Então, eu próprio já vi o Flávio Dino em entrevistas com ideias ou apontamentos que são mais liberais sociais ou sociais-democratas. Mesmo que você não aposte numa revolução neste momento, não há no nível de discurso dele uma socialização da propriedade privada dos meios de produção. Ou de comunismo de conselhos, que seria a democracia direta. Ele conseguiu votos, é expressivo, tem certa inteligência, já poderia ter várias práticas nesse sentido, já que galgou algum degrau. Mas nós não vemos. E eu acho isso eu considero isso como uma grande problemática que a gente precisa criticar. Penso já tem algum tempo, quando os ânimos abaixarem, se bem que não sei se eles vão se abaixar, os ânimos políticos, socioeconômicos, etc. Nacionais, eu falo, sobretudo. Penso já há algum tempo em pegar, por exemplo, uma figura como Flávio Dino e dizer quais pautas ele pode implantar que são socialistas e comunistas. Isso é o que interessa falar, sobretudo para os jovens. Nós temos uma teoria que é consolidada, que tem suas oscilações, suas contradições, seus vários veios dependendo do autor, da época, mas nós temos uma teoria sólida, comunista socialista. Mas nós temos a prática. Sem isso não há marxismo, certo? É uma filosofia da praxis, uma filosofia que é verbo, que é ação. Então, é preciso isso, ao invés de ficar apenas na teoria, falar da prática, tudo para os jovens, etc. E formando, por quê? Porque ele é ir formando uma base que não é apenas eleitoral, mas é uma massa crítica que lá na frente pode até entrar na política estrito senso, e fazer grandes transformações no Brasil que ainda não foram feitas pela esquerda, mesmo com a esquerda lá em cima, com mais de 80% de aprovação, que é algo que a gente nem sabe se ainda, se mesmo direita ou esquerda, se voltará alguém ter mais de 80% de aprovação. É possível que não haja nunca mais, mas a esquerda já teve. Então vamos ver o seguinte: quais são ele é governador de um estado importante. Aliás, todos os estados são importantes. Ele conseguiu a proeza, se dizendo comunista, num partido que tem foice e martelo, vermelho, símbolos comunistas e até, às vezes, discursos comunistas, conseguiu. E aqui eu concordo inteiramente com Gramsci. Ser comunista não é apenas ter poses revolucionárias, ser comunista não é apenas ter frases incendiárias. Ser comunista é também saber ser um político realista. Gramsci foi parlamentar, foi preso, inclusive, por ser dirigente político. Membro fundador, cofundador do Partido Comunista Italiano, liderou os conselhos de fábricas. Ele era um revolucionário, não é apenas um filósofo. É que ele é derrotado, o movimento operário é derrotado, a revolução é derrotada pelos fascistas, ele é preso e ele pode mergulhar na teoria para rever tudo, criar pontos para o futuro, etc. Então, o que nos importa? Como políticos realistas, mas também revolucionários, quais são as pautas que um governador poderia colocar, socialistas e comunistas? Isso é que me interessa. Mas isso num outro momento, não agora. Tem alguns colegas e alunos aqui exigindo que eu fale pelo menos um projeto, uma pauta. Bom,
depende muito do político, tá fora, tá dentro do sistema. O fato é que, por exemplo, pegando o mesmo Flávio Dino, nós temos na legislação da democracia liberal burguesa, nós temos várias atribuições de um governador, inclusive que ele é chefe da polícia militar, certo? O monopólio da violência no Brasil sempre esteve do lado da direita. A própria militarização ela é forjada pela direita. Aqui em São Paulo é um caso exemplar. Mas o fato é que o que existe é que, por ter nas suas mãos a polícia militar, um governador comunista, e o ideal seriam cada vez mais governadores comunistas, ele pode fazer muito. Vamos pegar duas áreas apenas. A questão da polícia militar, ela envolve as duas, não deixa de envolver as duas áreas. Mas a área da educação e a área da moradia, nós sabemos que o Brasil inteiro, inclusive o Maranhão, que é um estado pobre, etc., há muita carência de moradia. E o setor privado, empresarial, capitalista, gosta muito. Ele não para, ele não descansa, ele não dorme. Ele adora despejar famílias para fazer empreendimentos. Isso é nos quatro cantos do país. Ora, com a força coercitiva da polícia militar, é possível organizar os trabalhadores e espantar estes empreendimentos. Sobretudo os empreendimentos que são um pouco menores. E na medida do possível e do impossível, aí tem todo um aparato de envolve força e consenso. É sempre uma dialética, é sempre um jogo entre força e consenso. Quanto mais consenso, menos força física é necessária. Para que, neste caso, esses moradores, que não deixam de ser trabalhadores, tomem conta desses determinados específicos empreendimentos, empresas, num modelo de autogestão cooperacional, para que, portanto, que não seja seletivo e hierarquizado, né? O capitalismo age sempre na seletivização, o liberalismo, etc., na seletivização e na hierarquização. Autogestão, para que a riqueza produzida por essas empresas socialistas sejam usadas em níveis da comunidade, em níveis comunitários, para arrancar este povo do status quo miserável e ter formas mais dignas de existência. Vejam que grande parte desses empreendimentos e empresas são imobiliários. Então é tudo que nós precisamos. Mas veja, a facilidade e dificuldade deste núcleo em questão que eu estou falando é porque estas empresas e empreendimentos também têm seus próprios trabalhadores. Precisam dar as mãos para os outros. Uma consciência de classe coletiva, uma solidariedade de classe coletiva contra o patronato, contra os capitalistas. Esses próprios empreendimentos, empresas imobiliárias têm seus trabalhadores que produzem os materiais e a riqueza e o lucro, que precisa ser expropriado. Então estamos falando de coisas que já estão até em termos jurídicos da democracia liberal e no ordenamento jurídico, que é encampação, expropriação e outros. Em relação à educação, só para fechar essa questão da moradia, é a polícia militar do lado do povo. Isso é a ditadura do proletariado, em contraposição à ditadura da burguesia que nós vemos por aí. Um Flávio Dino, uma Manuela Dávila. Bom, Manuela Dávila, quando perguntam para ela sobre vocês são a favor da ditadura do proletariado. Ela fica muda, ela não sabe falar nada. Eu acho. Eu não vou. Não está na hora de brigar com a esquerda. Em relação à educação, bom, há muitos aspectos. Né? Eu estou sintetizando e sendo bastante superficial. O fato é que a classe mais reprimida neste país do que a estudantil, que é justamente a mais esclarecida, que tem mais consciência de classe, etc. Até mais do que a dos trabalhadores, historicamente. Então, PM do lado dos estudantes. Primeira coisa, nas suas reivindicações. Com governadores, socialistas, comunistas do lado deles, sabendo o que eles precisam, o que eles querem. Bom, isso é básico, né? Mas o fato é que eu vejo que o governador Flávio Dino constrói muitas escolas,
Isso é bom porque a educação pública é realmente uma conquista nossa, socialista, comunista. Os burgueses no mundo inteiro jamais concederam isso. Eles queriam cursos técnicos para ter uma massa produtiva só. Então, ensino público é conquista nossa. Tanto que no próprio manifesto de 1848, isso já era colocado. Não é verdade? Eu já fiz um post aqui falando das conquistas dessa lista aqui. A educação pública é gratuita para todas as crianças. Eliminação do trabalho infantil nas fábricas. Nessa época de Marx, pegavam criancinhas de orfanato e colocavam lá nas fábricas para morrerem. Trabalhar morrendo. Para lucrar burguês safado. E associação da educação com a produção material, que não deixa de ser um ensino técnico crítico. O técnico científico também já existe. O fato é o seguinte: não basta construir escolas. E ele também tem um discurso. Sempre que o inepto lá fascistoide atacava o Paulo Freire, ele é um bom político no jogo político, o Flávio Dino. Ele sabe tudo contrapõe. Então foi condecorou a viúva do Paulo Freire. Mas isso é simbólico. Em termos de educação, diminuiu aqui o número de stories possível, só pode 4, vai ter que ficar falando aos soluços. Bom, o fato é que em termos de educação socialista comunista, no Brasil, o que nós precisamos fazer? Pega um determinado número de escolas, elas são subordinadas ao MEC, tem toda uma legislação em relação a isso, mas é possível você pegar um determinado número de escolas e implantar o método Paulo Freire, testar o método Paulo Freire, que ainda não foi implantado no Brasil. Por vários motivos. Há uma dificuldade, o método Paulo Freire exige extrapolar o espaço disciplinar das escolas. Vamos fazer, vamos testar. Para poder jogar, mostrar, bater na mesa, olha os resultados que nós temos. Contra a educação privada, dos playboys e coxinhas, e contra a educação pública que segue o modelo ainda que é o que é. Pega aí todas as escolas do MST, que tem todo um projeto de engenharia social formidável, faz pacto. À medida que esses... Nossa, que às vezes parece um canil. À medida que... tem coisa pior do que cachorro, latido, cachorro. Prefiro minha gatinha. Gato tem uma classe. Cachorro é bem coisa de classe média, assim, reacionária, bairrista, cachorro no portão, cachorro classe média superficial, né, também. Ai, que isso é rim, bom, voltando ao assunto. À medida que essas crianças vão se tornando pré-adolescentes e adolescentes, ou seja, se politizando, nada de preparar para o mercado de trabalho, toda essa estruturação. Não, nada disso. Fazer o que São Paulo fez, São Paulo espontaneamente, de baixo para cima, próprios jovens, junto com o COCUT, com o movimento estudantil, com a UNE, com a União da Juventude Socialista, com a União da Juventude Comunista, não importa. Que foram as ocupações. As ocupações de São Paulo em 2015, mesmo antes, se eu não me engano, enfim. As meninas pela primeira vez, a reportagem sobre isso, as meninas pela primeira vez poderiam fazer palestras, simpósios, chamar pessoas para feminismo, que as diretoras nunca, as professoras não podiam, as diretoras nunca deixavam os diretores, os meninos passaram a entender a mulher, lógico, com um feminismo sempre que é indissociável das lutas socialistas comunistas, não é o feminismo liberal. Salário igual para homem e mulher. Não, uma mulher entrar no mercado consumir, sei lá, qualquer coisa assim. Não, eu quero um sistema onde eu e a mulher não sejamos exploradas. Em termos de salário, assim, não possamos morder a isca da armadilha desse sistema. Que nós tenhamos os meios de produção nas mãos. Então é fantástico essas ocupações, porque eles dominavam as escolas. Aí vinha a polícia, reprimia aqui, ali ou não. Por quê? Porque era o Alckmin o governador. Então a polícia é do lado dos estudantes também. Em modelos de ocupação e de autogestão dessas escolas. Isso precisa esperar para tudo, até chegar nas universidades. Isso tudo que eu estou dizendo é o básico do socialismo e comunismo, minha gente. Você vê alguém, vocês, sinceramente, de coração, vem alguém falando isso? Político, filósofo, filósofos até falam, intelectuais.
E eles estão acordando para cada vez mais falarem para esses políticos e tal, ou eles próprios entram na política. Mas a minha preocupação é com os meus seguidores, sobretudo os mais jovens, que não têm referência nenhuma. A referência deles qual é? Distribuir riqueza, taxar não sei o quê, é, valorização do trabalhador, valorização do salário. Tudo social-democrata. Tudo que reordena e mantém. Eu só fiquei hesitante, titubeei porque com o coronavírus está tudo parado neste momento. Mas é preciso investir nas ideias para depois, quando tudo não voltar ao normal, jamais voltaremos ao que éramos antes. E estamos sendo empurrados para a sociedade de controle. Fiz um post sobre isso, preliminar. Vejam que quem não sabe o que é sociedade de controle. Com o coronavírus, estamos sendo empurrados. A vida não será a mesma. Mas a estrutura capitalista não muda e as nossas pautas, ideias e princípios também não. Então o que eu posso fazer dentro das minhas limitações atuais? Mas na frente não sei o que pode acontecer comigo. Vai que eu chego a ser presidente dessa porra. Que é tão inesperada essa porra. Mas o fato é que, por enquanto, eu vou dando aulas e cursos. Eu vou divulgando aqui para vocês. Quero que vocês participem do meu curso Grupo Filosofia da Revolução e outros que eu vou colocando aqui.